Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo aqui eu vou te falar como que você pode ganhar mais dinheiro com programação e alguns passos simples que eu acho que são primordiais para quem já está na área de programação e às vezes tem algumas crenças limitantes de que não dá para ganhar mais e às vezes só falta um toque de alguém. Eu tive mentores que me ajudaram muito ao longo da minha jornada e eu tô aqui para ajudar vocês também. Então vamos lá. Bom, se você não é inscrito, não conhece o canal ainda, se inscreve aí, deixa um like que ao longo desse vídeo eu espero te ajudar bastante se você está entrando na área agora ou se você já está na área há um tempo. E é isso, tamo junto, vamos pra cima. Primeiro ponto que eu acho que você tem que se atentar cara, esteja perto de pessoas que ganham mais do que você, e isso não só para a área de programação, para qualquer área. Esteja perto de pessoas que são melhores do que você e que ganham mais do que você. Porque essas pessoas às vezes vão te dar um toque ou outro que parece besta. Só parece. Porque às vezes é ele que muda tudo. Eu já ouvi relatos, não conheço ninguém, mas já ouvi relatos de pessoas que tipo pagam 90 mil, 100 mil numa mentoria, 1 milhão numa mentoria. E ao longo da conversa, o cara não agrega muito mais do que a pessoa já sabe. O grosso a pessoa já sabe. Por exemplo, a pessoa já sabe como fazer dinheiro, como faturar, sei lá, 10 milhões no ano. Mas é um toquezinho que às vezes o cara dá, fala assim, cara, troca esse executivo aqui, ele tá te fazendo mal, vai por esse caminho, vai por outro caminho. Então, estar perto de pessoas, eu diria que é o primeiro caminho para você ganhar mais. Esteja perto de pessoas que ganham mais do que você, e só não esteja perto, né? Seja interessado, faça perguntas para esse tipo de pessoa que eu tenho certeza que você vai evoluir muito na área de programação. Em qualquer área da sua vida, na verdade. Seja uma pessoa interessada, gosta de estar perto de pessoas que são melhores do que você. Tira esse ego, tira essa vaidade de querer ser o melhor da roda. Se você é o melhor da roda, sempre alguma coisa está muito errada. Beleza? Então acho que esse é o primeiro passo primordial para você que quer ganhar mais com programação, seja perto de pessoas que ganham mais do que você. Segundo passo com programação, cara, se você quer ganhar mais, saiba contar uma boa história. E isso para qualquer área. O pessoal brinca, né? Agora com essa onda de coach também, com storytelling, mas é o tal do storytelling mesmo, é o tal de saber contar a sua história de um jeito melhor. Porque pode ser que você seja um ótimo programador, um ótimo gestor de projeto, um cara que sabe até liderar time, mas se você não souber passar isso para quem tá te entrevistando, cara, pode esquecer. Eu já parei e escrevi qual que é a história que eu vou contar nas entrevistas de emprego. E não porque eu tô mentindo, não porque é uma história falsa, mas eu tenho várias versões da mesma história. Concorda que eu posso contar a mesma história de vários jeitos diferentes? Eu digo que toda história tem 3 versões. A versão da pessoa 1, a versão da pessoa 2, ou seja, tem a minha versão, tem a sua versão e tem a verdade. Porque todo mundo distorce a realidade a seu favor ou do jeito que acha conveniente. A verdade é essa. Por exemplo, é bem comum até em séries e filmes. Vamos por La Casa de Papel. A gente tinha ali vários ladrões que estavam roubando um banco espanhol, se eu não me engano. E a série conta a história de uma forma que a gente se comove com os ladrões e quer que os ladrões ganhem, pô. A gente quer que eles roubem o banco. Mesmo não concordando com isso, etimologia da palavra, né? Não sei nem se isso é o termo correto, mas tipo, não concordando com isso. Na vida real, você concorda que o ladrão deve se sair bem? Não. Mas a história é contada de certa forma que você fica comovido com o ladrão e entende a história dele. Porque ninguém faz nada por acaso. Todo mundo está no seu processo e todo mundo faz as coisas por algum motivo. E se você for a fundo, toda a história tem uma realidade muito boa. Saiba trazer isso de uma forma que fique interessante para o entrevistador que está te ouvindo. Por exemplo, eu posso dizer que eu fiz um sistema de cripto que eu cruzava as informações e mostrava na tela a diferença de preço entre as corretoras. Ponto. Ou eu posso dizer que eu fiz mais de 50 mil usuários ganharem dinheiro com cripto de uma forma que eu calculava qual era o spread mínimo e máximo entre as corretoras e fazia com que eles vissem isso de uma forma bonita na UI UX e tivessem uma experiência muito tão boa e operar as criptomoedas ficava muito fácil. E eu fiz isso utilizando React no front-end, Nest no back-end de uma forma bem simples e bem concisa. Concorda que é quase a mesma coisa, mas é diferente? São duas histórias iguais, mas é diferente a forma que eu contei. Então, cara, para de só entrar nas entrevistas e pensa na sua história. Como que eu posso falar isso de um jeito bonito? Pô, qual foi o problema que eu arquitetei, que eu resolvi na programação? Mais legal, como que eu posso contar isso de um jeito fera? Porque no final é isso. No final é fazer uma copy boa, fazer uma história boa e entrar na entrevista com isso em mente. É óbvio, você não vai ler um texto, mas você tem uma história em mente. É essa história que você vai seguir e vai contar. Então, esse eu diria que é o segundo ponto. Saiba contar a sua história. Terceiro ponto que vai fazer você ganhar muito dinheiro com programação.
E isso é o que eu estou percebendo do mercado atual de algumas semanas para cá. E eu diria que é ser um desenvolvedor full stack, se você é front-end, ou se você é back-end, também com IA você consegue ser full stack hoje. Porque saiu um estudo de que as vagas estão mudando. As vagas de QA estão aumentando, as vagas de back-end estão aumentando, as vagas de full stack estão aumentando e as vagas de front-end estão cada vez mais diminuindo. Pode ser que seja uma onda e eu esteja errado, mas é uma dica minha pessoal que eu estou dando para vocês e eu acho que isso vai ajudar bastante. By the way, se você está gostando do vídeo, a gente tem uma comunidade de devs que querem trabalhar para o exterior. Se você gosta desse tipo de conteúdo e também pensa em trabalhar para o exterior, por favor, entre na comunidade. É de graça, é um grupo no WhatsApp que a gente troca ideia todo dia. Quando eu entro em entrevistas para trabalhar para o exterior, eu mando lá, gravo a entrevista, mando como é que foi, troco ideia com vocês, pergunto o que vocês estão fazendo, se vocês estão fazendo entrevista também. Entra lá, não estou te vendendo nada, eu quero só essa troca de conhecimento que eu acho que é o que faz todo mundo crescer. A partir do momento que a humanidade parou de trocar conhecimento, a gente estagnou. Vamos pra cima, se você quiser conhecer uma comunidade muito foda, entra aí embaixo que a gente tá fazendo isso aí acontecer. Tamo junto. Quarto ponto que vai fazer você ganhar mais dinheiro com programação. E pra mim, esse é um dos pontos mais importantes. Não se apegue ao seu nível de código. Isso entra no primeiro ponto, que é você precisa conhecer pessoas melhores do que você, mas esse quarto ponto é 80% do dinheiro que você ganha depende das pessoas que você conhece e 20% das suas competências técnicas. Então, para de estudar e vai pra prática, cara. Para de estudar, você já é bom o suficiente no código. Para de estudar e vai pra prática. Quanto mais prática você tiver, melhor vai ser. O entrevistador está cagando para quantos projetos você tem no seu GitHub. Se você tem uma certificação internacional, óbvio, isso ajuda e eu não estou te desestimulando a estudar. Eu acho que você precisa estudar, fazer faculdade e ter certificações porque isso ajuda sim. Inclusive, um dado aqui, mais de 70% dos devs que trabalham para o exterior tem faculdade, mesmo falando que faculdade não é importante. Então é o sujo falando mal lavado, porque ele fala que faculdade não é importante, mas ele tem faculdade. Então assim, cara, repensa antes de falar que você não quer fazer faculdade, beleza? Não se apegue às suas competências técnicas, beleza? Estude o que você tem que estudar, mas ponha em prática. Estudar é importante, mas pôr em prática é mais importante do que estudar. Tem uma frase até do Lázaro do Carmo que eu gosto bastante, que ele fala assim, cara, eu leio um livro, eu pego esse livro, mas eu rabisco, eu aplico o que ele tá falando ali. E isso mudou minha vida, mas eu li um. Então você não precisa de muito, você não precisa ler 100 livros e não fazer nada. Lê um, mas rabisca, mas faz o que ele está falando, que vai ser muito melhor que você ficar estudando para sempre aí sentado. Tem um monte de gente com diploma que não consegue ganhar dinheiro porque não põe em prática. Quinto ponto, e não menos importante, é o último desse vídeo aqui, é fale inglês, cara. Tudo bem, você pode achar difícil. Tem alguns sites, cara, que eu descobri alguns dias atrás. Acho que é Free4Talk, alguma coisa assim. Vai estar o link aqui na descrição. Que você pode entrar lá e simplesmente passar o dia inteiro falando inglês com outras pessoas. E também estão aprendendo a falar inglês ou já falam, estão lá para treinar outras pessoas. E é de graça. Então, tipo assim, o que você está fazendo? Entra no Omigo, entra em qualquer site aí, velho. Começa a ver série em inglês. Eu não tô falando pra você ser um professor com doutorado em inglês, mas, porra, isso vai te ajudar, velho. Qual que é a dificuldade de você mudar o idioma do seu celular para inglês? Muda o idioma, muda o seu YouTube, muda o seu Instagram, sabe? Se expõe ao inglês. Igual você teve que parar de estudar português? Não, você simplesmente fala. Então, comece a absorver o inglês também. Demorou? Se você gostou desse vídeo, algum desses pontos foi bom pra você, deixa um like. Se você não gostou, deixa um dislike. Comenta aí por que você não gostou, por que você gostou. E tamo junto. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Se inscreve no canal que mais vídeos como esse vão estar aí. É nóis.